vem do Senhor. Pai, nós precisamos de Ti para seguirmos em frente, para enfrentarmos os desafios, para lutarmos pela nossa família e para encararmos todos os desafios que ainda virão, que o Senhor já conhece, mas que para nós ainda são novidades. Pai, lembramos nessa hora também dos nossos adolescentes que estão em acampamento, que o Senhor cuide deles, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os sustente e que eles voltem cheios de experiências contigo, cheios de novidades abençoadoras para a sua vida, e que o Senhor fale de maneira muito especial a cada um deles nessa hora. E Pai, como família que somos, família do Senhor, nós agradecemos pelo Teu cuidado, pelas Tuas bênçãos e pela manifestação do Teu poder em nossas famílias. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua família e Deus sustente você e os seus familiares. Não sei se alguém veio passar o feriado aqui em São Paulo, talvez um amigo, talvez um familiar aqui de um membro da igreja, mas se é alguém que está nos visitando hoje pela manhã, pela primeira vez, eu gostaria muito que você se identificasse levantando uma de suas mãos. Temos alguém aqui embaixo que nos visita pela primeira vez? Alguém? Temos, Deus abençoe ali. Tem mais alguém que nos visita? Temos ali, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Lá atrás, olha ali, tem um bebê, 2 bebês que nos visitam pela primeira vez, Deus abençoe. Lá na galeria tem alguém que nos visita pela primeira vez? Temos alguém? Não? Vocês que estão nos visitando, vocês são muito bem-vindos, Deus abençoe muito vocês. Ao término desse culto, nós gostaríamos de tomar um café com vocês, orar com vocês. E para tanto, quando terminarmos aqui, você está convidado para ir com a gente numa sala muito especial, a sala do Ministério Acolher. É só você procurar qualquer pessoa que está aí com um jaleco vinho e nós teremos a alegria também de te dar uma lembrança em nome da igreja pela sua visita. E se você não é visitante de primeira vez, mas também quer orar, quer compartilhar alguma coisa conosco, por favor, se sinta convidado para subir à sala do acolher quando terminarmos o culto aqui. É privilégio nosso orarmos por você. A palavra do nosso Deus diz lá no Salmo 119, verso 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos ler juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E em tempos tão difíceis, só pela palavra de Deus que nós temos segurança para seguir em frente. Nesse momento nós louvaremos o nome do Senhor e também dedicaremos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que está nos visitando, não se sinta constrangido nessa hora. Os membros dessa igreja voluntariamente ofertam para a obra de Deus. Além do nosso orçamento, que está muito apertado, como o seu orçamento também está muito apertado, nós estamos numa campanha já há alguns domingos para levantarmos um valor e arrumarmos o poço do elevador para chegarmos com os elevadores, os 2 primeiros agora no meio do ano. Irmãos, nunca foi tão difícil levantar um valor tão pequeno. Nós estamos há domingos e só chegamos à metade do valor, 21 mil reais. É um valor pequeno que está faltando e é um valor que está já nos preocupando, porque a gente tem algumas coisas para pagar logo agora no começo do mês e você sabe, nós não temos mais reservas financeiras. Então, que tal hoje pela manhã você dar uma oferta? Ao fazer isso, você está investindo num bem comum nosso,
que é esse edifício que Deus nos deu. Vamos ofertar, vamos cantar, vamos louvar o nome do Senhor. Por mais esse dia que o Senhor está nos concedendo, ó Deus Pai. Obrigado por esse espaço que nós aqui nos reunimos como Igreja de Jesus Cristo, ao qual nós adoramos e procuramos servi-lo, ó Deus, como o Senhor determinou. Obrigado, Senhor, pelos teus servos e servas que trouxeram seus dízimos e ofertas em obediência à tua amada palavra, ó Deus Pai, que esse dinheiro sirva para continuar esta obra que o Senhor deu a esta Igreja Batista Betel, ó Deus Pai. Abençoe todos que irão lidar com o dinheiro, abençoe os pastores, ó Deus, pastor Guilherme, pastor Fernando, que está à frente dessa igreja, e continue abençoando com o teu amado Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que pedimos e agradecemos. Amém. O mês de maio já foi, não é? E nós estudamos vários temas relacionados ao cuidado da família. E hoje terminaremos o mês pensando sobre as pequenas coisas que podem interferir diretamente na sua família e podem até destruir a sua família. Cuidado com as pequenas coisas. O primeiro texto que usaremos
faz parte de uma poesia muito bonita, lá de Cânticos 2,15. É um texto conhecido por alguns de vocês, pregado várias vezes, e hoje quero usar esse texto para trazer algumas ideias sobre estarmos alertas para os sutis e pequenos sinais de problemas ou crises que estão vindo para a família. A palavra de Deus diz nesse texto, numa poesia tão bonita: apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Vou repetir: apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O que farei com esse verso? Vou tentar compreendê-lo juntamente com você e descobrir qual é o princípio bíblico que ele traz. Logo em seguida, farei uma lista bíblica de pequenos detalhes que nós, como família, precisamos estar atentos. Muito bem. Um grande problema, em geral, começa pequeno. A grande crise, em geral, ela vai aparecendo através de pequenos e sutis sinais. Problemas enormes que estamos enfrentando hoje começaram de uma maneira tão sutil que talvez nós nem tenhamos percebido. Talvez hoje a sua família esteja vivendo um momento bem complicado e, olhando para trás, você percebe tudo começou com pequenas coisas. O que fazer quando o problema já chegou e quando as pequenas coisas se tornaram em grandes coisas? O que fazer quando você percebe que alguma coisa não vai bem? É um pequeno detalhe, não é tão significativo, mas alguma coisa não vai bem. O que fazer? A nossa atenção hoje pela manhã será exatamente para esse lidar com as pequenas coisas que estão se transformando em grandes coisas, mas também com as grandes coisas que já estão à nossa frente e nós não sabemos muito bem como administrar. Vamos olhar para o texto. O texto tem uma estrutura de 3 momentos. Conforme te falei, é uma poesia. E nesse pequeno verso, você tem 3 ideias básicas. São 3 olhares. O primeiro olhar é o olhar para as vinhas. As vinhas que estão floridas. Algumas pessoas aqui só conhecem vinha de foto e de tela, mas no mundo antigo, e até no nosso tempo, no interior, muita gente tinha vinhas até no quintal da casa. Se você for aqui para a região de Louveira, Vinhedo, você vai achar vários sitiantes ali com as suas vinhas bonitas. Esse texto, ele tem como contexto um jardim, o livro de Cantares, alguns lugares montanhosos e também algumas vinhas. Esse é um dos trechos em que aparece no livro de Cantares vinhedos, vinhas. E segundo esse verso, as vinhas estão floridas. Você já viu uma vinha florida? Quem já viu, sabe da beleza da vinha. A vinha florida, na verdade, é a vinha que está quase pronta para dar os frutos. Ela já está quase no momento em que as pequenas uvas vão aparecer. Ela dá indícios de ser saudável, daí a expressão
floridas, ela já está prontinha para aquele momento especial quando o agricultor vai visitar a vinha e vai começar a cuidar dos pequenos frutos que já estão aparecendo. Esse é o primeiro momento do texto. E se fizermos uma analogia para a nossa situação, para a nossa vida, para a vida de nossa família, é sempre bom perguntar como está a saúde da sua família. A sua família está florida? Ela está dando frutos ou está pronta para dar? Segundo momento do texto, aparece em cena agora um animal chamado de raposa ou pequena raposa, raposinha. Se a primeira imagem era para a vinha, para o fruto, para a planta, a segunda imagem é para um animal perigoso, a raposa. Um animal que pode destruir a vinha. E daí, a imagem do texto agora é uma imagem de vigilância, de cuidado, de atenção. Você tem uma vinha tão bonita, tão florida, tão saudável, mas abra os olhos, porque existem animais que amam destruir as vinhas. O animal aqui é a raposa. Nós não vemos raposa na rua. As raposas que nós conhecemos ou é de zoológico, ou são de zoológico, ou são pela televisão, ou em alguma imagem, mas você talvez tenha em mente como é uma raposa. Uma raposa parece até com um cachorro, né? E há vários tipos de raposa. Tem a raposa maior e tem raposas menores. O texto fala de raposinhas, e aqui a palavra é catã, a palavra hebraica. Uma raposa pequena ou insignificante. Essa seria a expressão literal. Os estudiosos discutem se o texto está falando de uma raposa jovem, talvez até um filhote, ou de uma raposa já adulta, porém pequena. Independente da situação, estamos falando de um animal que ama destruir não só vinhas, mas uma série de outras plantas. O perigo aqui é que a raposa, ou a pequena raposa, ela não espera vir o fruto. Se for época de fruto, ela vai comer o fruto. Mas se for uma época anterior ao fruto, ela vai destruir a planta. Porque a raposa é um animalzinho muito safado. Destrói tudo. E se você já viveu no interior, deve ter conhecido alguns animais da mesma espécie, como eles são perigosos. Eles são capazes de, em uma noite, fazer um estrago enorme na plantação. Então, a primeira imagem, as vinhas prontas, saudáveis. A segunda imagem, um animal perigoso. A terceira imagem, o potencial de destruição desse animal. Olhe que interessante a palavra hebraica usada aqui no texto agora, traduzido por estragar. O verbo é shabal. Shabal significa destruição, arruinar, devastar. Nós não estamos falando de um animal que traz um perigo pequeno. Nós estamos falando de um animal com um potencial de destruição enorme. Ele vai acabar com a plantação. Ele vai acabar com as vinhas. Muito bem.
esses 3 momentos, eles fazem parte da poesia. A beleza, a vigilância, o perigo. Vamos trazer agora para a nossa família. E a primeira coisa que eu gostaria de ponderar com você é sobre as pequenas coisas, que a semelhança das pequenas raposas tem um poder de destruição enorme. Irmãos, como começa um desabamento? Às vezes, ele começa com uma rachadura. Uma rachadura que a princípio não nos põe medo. Mas de repente ela cresce. E daqui a pouco a casa cai. Tudo começou com uma rachadura. Você vê algumas nuvens. E aquelas nuvens podem indicar que daqui a pouco virá uma tempestade. Talvez hoje você não dê muita atenção a pequenas coisas. Mas eu gostaria de te dizer que grandes problemas, às vezes começam sutilmente. É a rachadura, são as nuvens, é o barulho. Você já saiu para viajar, sabendo que o seu carro estava com um chiado meio esquisito, e você descobriu no meio da viagem, que o chiado na realidade era um problema grave no motor do seu carro? Talvez já tenha acontecido. Irmãos, o texto bíblico sugere que quando a vinha está florida, nós precisamos ter muito cuidado. Começamos a observar o que está acontecendo, porque pequenas coisas podem destruir a sua ou a minha família. A questão é que, em geral, nós só damos atenção para as grandes coisas. Em geral, nós só paramos para conversar quando o problema se tornou enorme. Em geral, nós só procuramos ajuda quando não há mais o que pode ser feito. Existem pessoas movidas por catástrofe, pessoas movidas por grandes problemas. Algumas pessoas vão convivendo com pequenos detalhes ruins na família por anos. E quando esses detalhes vão se somando e se tornam em algo insolúvel, então, aí essas pessoas correm. Só que às vezes é tarde demais. Não deixe que as pequenas raposas estraguem a sua vinha. Elas são pequenas. Talvez nem sejam assustadoras, mas elas estragam as vinhas. Abra os seus olhos. Aliás, a palavra de Deus, ela diz que nós devemos nos preocupar com as pequenas coisas. Vou dar 2 exemplos. O primeiro lá em Tiago 3,5. Olha a segunda parte do texto. O texto está falando sobre o poder da língua, que é um órgão pequeno, mas traz uma série de problemas. Concorda comigo? Veja a segunda parte do texto. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Uma pequena coisa pode trazer um grave problema. O Senhor Jesus, certa vez falando sobre o grande, o pequeno, olha o que ele diz em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Irmãos, o tamanho das coisas